Pessoas não têm ideias. Ideias têm pessoas. Carl Jung. Já pensou que o jeito como você sente, percebe ou pensa pode não se encaixar no que o mundo espera de você? Talvez, desde pequeno, você tenha sido incentivado a ser mais lógico, racional, analítico. Mas, lá dentro, o que sempre te guiou foi uma sensação profunda, quase inexplicável, de saber. Talvez você tenha aprendido a esconder suas emoções, porque pareciam fracas ou exageradas. Quando, na verdade, essa sensibilidade era uma de suas maiores formas de inteligência. Imagine alguém que viveu a vida inteira tentando se encaixar em um modelo que não era o seu. Alguém intuitivo, criativo, com uma mente aberta ao invisível, mas que se forçou a ser prático, linear, objetivo. Essa desconexão interna pode causar não apenas frustração, mas um vazio silencioso que grita de dentro. E é aí que entra Carl Gustav Jung com sua teoria dos tipos psicológicos. Uma proposta ousada e libertadora. A de que não há um único jeito certo de ser, mas que cada pessoa opera por uma configuração única de percepção e julgamento. Jung observou que existem 4 funções principais da consciência: pensamento, sentimento, sensação e intuição. E que cada uma delas pode se expressar de maneira introvertida ou extrovertida. Pensamento. Pessoas desse tipo usam a lógica, a análise e a racionalidade para tomar decisões. Sentimento. Guiadas por valores pessoais e relações afetivas. Sensação. Focadas no presente, na realidade concreta e nos dados percebidos pelos sentidos. Intuição. Olham para o que está além do visível. Percebem padrões, possibilidades e significados ocultos. Com isso, ele chegou a 8 tipos psicológicos distintos, cada um com uma maneira peculiar de interagir com o mundo e consigo mesmo. E a beleza dessa teoria é justamente mostrar que compreender como você funciona é o primeiro passo para viver em paz com quem você é. O tipo pensamento tende a avaliar o mundo com base na lógica, coerência e análise. Ele busca o que é verdadeiro, o que faz sentido. Mas existe o pensador extrovertido, que organiza o mundo externo por ideias objetivas e regras universais. E o pensador introvertido, que cria seus próprios sistemas de lógica interna e vive mais voltado para ideias abstratas e valores pessoais. Esse tipo muitas vezes pode parecer frio ou distante, mas, na verdade, está sempre mergulhado em um universo interno de estrutura e coerência. O tipo sentimento, por outro lado, avalia o mundo com base em valores pessoais, harmonia e relações afetivas. O sentidor extrovertido é aquele que se orienta pelas emoções do grupo, tentando agradar, mediar, cuidar do ambiente emocional ao redor. Enquanto o sentidor introvertido sente profundamente, mas guarda suas emoções como um jardim secreto, muitas vezes incompreendido, mas intensamente autêntico. Essas pessoas não são emocionais demais, como às vezes são chamadas. Elas apenas vivem numa frequência mais afetiva do que racional. E isso não as torna menos inteligentes, apenas diferentes. O tipo sensação é aquele que percebe o mundo de forma concreta, real, presente. Ele confia nos sentidos, no que pode ver, tocar, ouvir. O sensorial extrovertido está atento aos detalhes do ambiente, ao que está ao redor, aos fatos. Já o sensorial introvertido percebe o mundo de forma mais subjetiva. Ele se conecta com o que sente no corpo, com memórias sensoriais, com o prazer ou o incômodo que o momento desperta. Essas pessoas são profundamente enraizadas no agora, e por isso podem parecer simples ou sem imaginação. Mas, na verdade, carregam uma sabedoria prática rara. Por fim, temos o tipo intuição, aquela função que capta padrões, possibilidades e significados ocultos. O intuitivo extrovertido está sempre olhando para o futuro, para o que pode ser, para aquilo que ainda não existe mas que pode ser criado. Já o intuitivo introvertido mergulha em símbolos, imagens, sonhos e ideias invisíveis. Esse tipo vê além da superfície, muitas vezes sem saber explicar como sabe o que sabe. E por isso pode ser taxado de estranho, místico ou distraído. Mas ele enxerga o que muitos não conseguem ver. Jung dizia que cada um de nós nasce com uma função dominante, que guia nossa forma de ser no mundo.
Mas também temos funções auxiliares, que podem ser desenvolvidas ao longo da vida. O problema surge quando negamos nossa natureza, tentando nos adaptar a modelos que não nos pertencem, ou quando julgamos os outros por serem diferentes do que esperamos. Compreender seu tipo psicológico, e o dos que estão à sua volta, é um ato de compaixão. É perceber que não existe um único tipo de inteligência, um único tipo de verdade, um único tipo de humanidade. Talvez você seja alguém que sente muito. Talvez pense demais. Ou talvez veja o mundo de um jeito que ninguém mais vê. E está tudo certo com isso. A verdadeira transformação começa quando você para de se forçar a caber, e começa a se permitir ser. Você já percebeu como certas pessoas parecem ter um talento natural para tomar decisões lógicas, enquanto outras confiam mais nas emoções? Ou como algumas vivem ancoradas na realidade concreta, e outras estão sempre enxergando o que ainda nem aconteceu? Essas diferenças não são meras preferências pessoais. Segundo Carl Jung, elas refletem funções cognitivas dominantes, modos específicos de perceber o mundo e tomar decisões. Para Jung, cada pessoa nasce com uma função principal, uma espécie de lente pela qual enxerga a vida. Essa função dominante pode ser o pensamento, o sentimento, a sensação ou a intuição. E ela influencia tudo, desde a maneira como você escolhe o que vai vestir, até como responde a um conflito familiar. É como se essa função fosse a sua primeira linguagem psíquica. Mas Jung foi além. Ele dizia que o verdadeiro crescimento começa quando nos tornamos conscientes não só dessa função dominante, mas também das outras que vivem no inconsciente. Vamos a um exemplo. Imagine uma pessoa cujo tipo dominante é o pensamento introvertido. Ela analisa tudo internamente, precisa de lógica e estrutura antes de agir. No trabalho, ela é impecável com processos, mas nas relações afetivas, pode parecer fria ou distante. Ela não entende por que os outros esperam palavras doces ou gestos de carinho. Afinal, sua lógica é: se estou aqui, é porque me importo. Agora imagine o que muda quando essa pessoa integra a função sentimento, mesmo que ela esteja no inconsciente. Ao fazer esse movimento interno, ela começa a perceber que expressar emoções não é fraqueza. É conexão. E que ser racional não exclui ser afetuoso. Outro exemplo. Pense em alguém com a sensação extrovertida dominante. Ela vive através dos sentidos, o que é visível, palpável, presente. Ela valoriza o concreto, o real, o agora. Mas quando não acessa sua função oposta, por exemplo, a intuição introvertida, que vive no campo simbólico, ela pode perder a capacidade de vislumbrar algo além do que já existe. Ela se torna refém do que está à frente dos olhos, e se esquece de sonhar. Mas quando começa a exercitar a imaginação, a contemplação silenciosa, a escuta dos próprios pressentimentos, ela percebe que há um mundo além da matéria, e que o futuro não nasce do acaso, mas da coragem de imaginar. O que Jung nos propõe é algo mais profundo do que encaixar pessoas em tipos. Ele nos convida a nos conhecermos em camadas, a perceber qual função está comandando nossa vida, e a mergulhar, com coragem, naquelas que evitamos, que negligenciamos, que julgamos não ser para nós. No dia a dia, essa consciência pode transformar tudo. Uma pessoa que vive pelas emoções pode começar a questionar se está sendo guiada apenas pelo momento. E então se abre para desenvolver a função do pensamento, aprendendo a ponderar antes de reagir. Alguém muito intuitivo pode perceber que às vezes se perde em devaneios, e passa a praticar a atenção ao corpo, ao cheiro, ao som, ao gosto, desenvolvendo a função da sensação. Assim, as decisões passam a ser mais completas, mais conscientes, mais inteiras. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é de fato, exige integrar o inconsciente ao consciente. E isso inclui acolher não apenas a parte que domina, mas também aquelas que foram deixadas na sombra. Quando fazemos isso, nos tornamos menos rígidos, menos reativos, mais compreensivos conosco e com os outros. Porque passamos a ver que o outro não é errado, ele apenas opera com outra função dominante. E talvez, justamente por isso, ele possa nos ensinar algo que sozinhos não conseguimos enxergar. O autoconhecimento profundo começa com a pergunta: qual é a função que me comanda? Mas não termina aí. Ele segue com o desafio diário de integrar as que estão adormecidas,
Porque só quando somos capazes de usar todas as funções da psique, mesmo que em momentos diferentes, é que nos tornamos verdadeiramente humanos. Completos. Reais. Você já parou para pensar por que certas situações se repetem na sua vida? Porque você acaba sempre se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa? Ou porque, mesmo querendo mudar, algo invisível parece te puxar de volta para padrões antigos? Jung chamava essa força invisível de inconsciente. Não como um depósito obscuro de memórias esquecidas, mas como uma parte viva e ativa da psique, que influencia silenciosamente suas escolhas, reações e até seus sonhos. Na visão de Jung, o inconsciente não é o oposto do consciente. Ele é o que falta à consciência para que você se torne inteiro. O processo de individuação, ou seja, o caminho para se tornar quem você realmente é, só acontece quando você tem a coragem de descer até as camadas mais profundas de si mesmo. É lá, nesse território interior, que vivem partes negadas, esquecidas, rejeitadas. E Jung dizia, tudo o que não se torna consciente, volta como destino. Pense em uma pessoa que sempre se sabota no momento em que está prestes a conquistar algo importante. Ela não entende o porquê, mas se escutar com atenção, vai perceber uma voz sutil dizendo que não merece. Essa voz não é consciente. Ela vem do inconsciente, talvez uma crença criada na infância, talvez um trauma não elaborado. Enquanto essa parte não for vista, ela continuará operando nos bastidores. Outro exemplo. Uma pessoa que vive para agradar os outros. Sempre diz sim, mesmo quando quer dizer não. No fundo, existe o medo inconsciente de ser rejeitada. Ela não percebe, mas sua necessidade de aceitação está enraizada em uma dor antiga. A dor de não ter sido vista, reconhecida, acolhida. E enquanto não trouxer essa dor para a luz da consciência, continuará vivendo em função do que os outros pensam. Jung propõe algo radical, olhar para dentro com honestidade. Trazer à tona o que foi empurrado para o porão da alma. E isso não se faz com pressa, nem com fórmulas. Mas com escuta, com presença, com disposição para sentir. No cotidiano, isso pode começar com algo simples. Uma irritação repentina. Um ciúme que você não queria sentir. Um sonho estranho que te persegue. Em vez de ignorar, reprimir ou justificar, você pode perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Essa pergunta abre portas. E, com o tempo, o que parecia caótico começa a ganhar forma. Começa a ter voz. O inconsciente guarda não só dores e traumas, mas também potenciais esquecidos, talentos não vividos, impulsos criativos. É lá que mora a sua originalidade. A centelha que te torna único. Individuar-se, para Jung, é se tornar um eu inteiro, não um eu perfeito. É reconhecer tanto a luz quanto a sombra. É integrar o racional e o instintivo, o amoroso e o agressivo, o adulto e a criança. É deixar de ser fragmentado para se tornar uno. Essa jornada é desafiadora, sim, mas também libertadora. Porque quando você conhece o que vive em seu inconsciente, ganha liberdade de escolha. Você deixa de ser empurrado pela vida e começa a caminhar com os próprios pés. No fundo, tudo aquilo que negamos em nós clama por aceitação. E só quando você para de fugir daquilo que é que começa a descobrir quem realmente pode ser. Desde cedo, somos moldados. Por olhares, por regras, por expectativas que não pedimos. A sociedade nos ensina o que é certo, o que é admirável, o que é aceitável. Mas raramente nos pergunta quem realmente somos. Carl Jung, com sua visão profunda da psique humana, alertava para o impacto da sociedade na formação da personalidade. Segundo ele, o meio em que vivemos pode reprimir ou distorcer o desenvolvimento natural das nossas funções cognitivas. Ou seja, podemos passar a vida tentando nos encaixar em um modelo que não tem nada a ver conosco. E quanto mais tentamos nos adaptar, mais nos afastamos de nossa essência. Pense em uma criança que nasce com a função da intuição introvertida, sensível, imaginativa, voltada para o mundo interno dos símbolos e significados. Mas ela cresce em uma sociedade que valoriza a produtividade, a rapidez, a objetividade. Na escola, ela é chamada de distraída. Em casa, ouve que precisa ser mais prática. No trabalho, é cobrada por não se posicionar com firmeza. Com o tempo, ela começa a duvidar da própria maneira de ser.
E talvez só perceba o quanto isso a desconectou de si mesma quando a vida já estiver gritando por dentro. Outro exemplo. Alguém com forte função sentimento introvertido, uma pessoa que sente muito, mas não expressa com facilidade. Ela vive em uma cultura que idolatra a extroversão, a comunicação fluida, o desempenho social. Ela começa a achar que tem algo de errado com ela. Tenta forçar-se a ser mais aberta, mais falante, mais animada. Mas por dentro, tudo parece falso, forçado, cansativo. Esse conflito entre o que se é e o que se espera ser gera um ruído interno que, cedo ou tarde, explode. Às vezes como crise de identidade. Às vezes como tristeza profunda. Ou simplesmente como um sentimento constante de inadequação. Jung dizia que o caminho do autoconhecimento é, antes de tudo, um processo de descondicionamento. É perceber o que em nós nasceu genuinamente. E o que foi aprendido para agradar, sobreviver ou se proteger. Essa investigação não é fácil. Porque muitas vezes confundimos o que queremos com o que nos ensinaram a querer. Mas é necessária. Pois só quando reconhecemos o quanto fomos moldados, é que podemos começar a nos reconstruir de dentro para fora. No dia a dia, isso pode se revelar em pequenas escolhas. Uma pessoa que sempre aceitou convites sociais por obrigação, pode finalmente dizer não sem culpa. Outra que aprendeu a esconder a própria sensibilidade, pode se permitir sentir sem se julgar. Alguém que sempre seguiu uma carreira por prestígio, pode começar a escutar o chamado silencioso de algo mais alinhado com sua alma. Esses movimentos parecem pequenos, mas são atos de retorno ao self. A sociedade não é vilã. Ela apenas reflete um nível coletivo de consciência. Mas cabe a cada indivíduo o trabalho corajoso de não se perder de si mesmo nesse processo. Jung chamou isso de individuação, o ato de tornar-se quem se é, apesar de todas as pressões contrárias. E talvez esse seja o convite mais profundo da vida. Não viver para agradar, corresponder ou sobreviver, mas viver para se tornar inteiro. Quantas vezes você já se pegou dizendo, eu sou assim mesmo? Talvez para justificar uma dificuldade, uma limitação, um padrão repetitivo. Mas será que somos mesmo assim? Ou será que estamos apenas identificados com uma parte de nós, esquecendo o restante? Carl Jung, ao desenvolver sua teoria dos tipos psicológicos, não queria rotular ninguém. Seu objetivo era despertar a autoconsciência. Mostrar que cada um de nós nasce com uma tendência, uma função predominante que orienta nossas percepções, julgamentos e reações. Mas essa função não define quem somos para sempre. Ela é só o ponto de partida. Para Jung, o verdadeiro crescimento começa quando deixamos de viver apenas na zona de conforto do nosso tipo e começamos a integrar aquilo que nos falta. O tipo psicológico não é um rótulo fixo. É uma porta. Uma direção inicial, mas não o destino final. Imagine alguém cuja função dominante é a intuição extrovertida. Ela vive voltada para o futuro, cheia de ideias, possibilidades, inovações. Mas tem dificuldade de estar presente, de lidar com rotinas, com detalhes. Enquanto não desenvolver a função oposta, a sensação introvertida, que se âncora no agora, no corpo, no simples, essa pessoa pode se perder em 1000 projetos que nunca se concretizam. Pode se sentir constantemente insatisfeita, como se a vida estivesse sempre começando, mas nunca se realizando. Ou pense em alguém dominado pela função pensamento introvertido. Essa pessoa valoriza a lógica interna, os sistemas coerentes, as ideias claras. Mas pode ter dificuldades de se conectar emocionalmente com os outros. Às vezes, toma decisões frias, porque não aprendeu a escutar o coração. Ao integrar a função sentimento extrovertido, ela começa a perceber os impactos humanos de suas ações. Começa a entender que a verdade não está apenas nos argumentos, mas também nos vínculos. É esse o convite de Jung, equilibrar a psique. Reconhecer que sim, temos uma inclinação natural, mas que o caminho da individuação exige atravessar a ponte até o nosso oposto. No cotidiano, isso pode se traduzir em atitudes muito simples. Uma pessoa muito racional pode se propor a escutar seu corpo antes de tomar decisões. Uma pessoa muito prática pode reservar um tempo para sonhar, imaginar, criar. Uma pessoa muito emocional pode começar a se observar antes de reagir impulsivamente. Esses movimentos sutis vão transformando a psique de dentro para fora.
e abrem espaço para algo que Jung valorizava acima de tudo, a totalidade. Porque o objetivo não é ser o tipo ideal, nem o tipo certo, mas ser inteiro. Ser alguém que conhece sua tendência natural, mas não se limita a ela. Alguém que honra sua essência, mas que tem coragem de atravessar o desconhecido dentro de si. Conhecer seu tipo é apenas o início. O verdadeiro trabalho é integrar tudo aquilo que você passou a vida evitando. E nesse processo, você não apenas se transforma. Você se torna. Conhecer a si mesmo é a maior aventura da alma. Carl Gustav Jung. Compreender os tipos psicológicos de Jung não é sobre encaixar-se em uma caixinha, rotular-se ou encontrar desculpas para permanecer igual. É um convite profundo, silencioso e transformador. Um chamado para olhar para dentro, com sinceridade, e reconhecer que, por trás de cada escolha, de cada reação, de cada silêncio ou explosão emocional, há engrenagens invisíveis em funcionamento. A teoria dos tipos psicológicos é só a superfície de algo muito mais vasto. É o início de uma jornada em direção à totalidade da psique, onde o que importa não é descobrir apenas quem você é no senso comum, mas sim, quem você está sendo quando ninguém está olhando. Jung nos mostra que somos compostos por opostos: razão e emoção, intuição e lógica, extroversão e introversão, luz e sombra. E que viver plenamente não é escolher um lado e rejeitar o outro, mas integrar ambos. Ser capaz de navegar entre as partes, sem se perder em nenhuma delas. Pense em alguém que sempre se viu como racional, e por isso evitou qualquer sinal de vulnerabilidade emocional. Essa pessoa pode passar anos controlando tudo, sendo eficiente, admirada, mas sentindo, lá dentro, uma ausência que não sabe nomear. Só quando começa a acolher a própria sensibilidade, mesmo que a princípio pareça desconfortável, é que encontra uma força diferente. Mais suave, mas não menos poderosa. Outro exemplo. Uma pessoa que sempre foi guiada pela emoção, pela empatia, pelos afetos. Mas que, ao longo da vida, se percebe presa em padrões que a machucam. Quando ela começa a desenvolver a clareza do pensamento, a capacidade de dizer não, de tomar decisões mais lúcidas. Não está traindo quem é. Está se tornando inteira. É isso que Jung propõe, individuar-se. Não ser o que esperam, o que ensinaram, o que parece mais fácil. Mas ser o que emerge do centro da alma quando a consciência se expande. E isso exige coragem. Coragem para encarar o que foi evitado. Coragem para abandonar máscaras. Coragem para aceitar que até nossas sombras carregam verdades que precisam ser ouvidas. Essa jornada não é linear, nem rápida. Mas é real. E transforma. Quando você compreende os tipos psicológicos com profundidade, algo muda. Você para de julgar tanto os outros. Para de brigar consigo mesmo. E começa a viver a partir de um lugar mais silencioso, mais lúcido, mais livre. Por fim, a grande promessa dessa jornada não é virar alguém melhor aos olhos do mundo, mas alguém mais autêntico aos olhos da própria alma. E isso, por si só, é uma forma de libertação. Se essa conversa te tocou, talvez já seja hora de olhar para dentro com mais coragem, de aceitar tudo o que te compõe, de permitir que seu ser inteiro se revele, porque só quando você se reconhece em sua totalidade é que a verdadeira transformação começa. E quando ela começa, você não volta a ser quem era. Você se torna quem sempre foi.